Olá, mais uma vez no canal Administrando os Meus Dias, e que maravilha a gente poder mais uma vez conversar um pouquinho, né, sobre administrar a nossa vida, administrar os nossos dias. E se eu fosse dar um título, eu vou dar um título para esse vídeo, seria: a vida de todos é extraordinária. Todos nós podemos ter uma vida não ordinária, mas extraordinária. O que faz a vida ficar ordinária e deixar de ser extraordinária é olhar para o lado e ficar se comparando com o outro. Sabe por quê? Porque o maior poder que nós temos, que Deus nos deu, é o de nós sermos únicas, sermos seres únicos, sabe? Não existe uma outra Orísia, não existe uma outra Beatriz, uma outra Márcia, uma outra Joana, uma outra Maria, um João, um Pedro, não. Nós somos seres únicos, feitos pelo próprio Deus que nos formou no ventre da nossa mãe. E isso nos dá todo o poder, porque eu posso me sentir maravilhosa porque não tem outra igual eu. É eu, mas eu, só eu. É você e você, só você. Então, que maravilhoso é isso. E eu acho que nós perdemos o encanto e a nossa vida deixa de ser extraordinária e passa a ser ordinária quando, em vez de nós olharmos essa beleza, essa grandiosidade que Deus nos fez, de fazermos nós únicos, e ficamos olhando para o lado e nos comparando. E aí nós nos tornamos ordinários, tendo uma vida ordinária. Não é uma vida extraordinária, não é a vida que Jesus preparou para nós, né? Que Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa vida extraordinária a gente tem quando a gente entende que o poder que nós temos é em sermos únicos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas únicos, únicos. Não existe duas Orísia, né, como eu falei. Então, tem um versículo bíblico que fecha todo esse nosso pensamento de hoje, que está em Gálatas, capítulo 6, e verso 4, que diz: cada um examine os próprios atos. Olha que forte. E então terá orgulho de si, não se comparando com ninguém. Nossa, esse versículo bíblico fecha tudo aqui. Cada um examine os seus próprios atos. Eu não tenho que examinar os teus atos, eu tenho que examinar os meus, né? E como é lindo isso, entender que eu sou única e responsável pelos meus atos, assim como você é único e responsável pelos seus atos, pela sua raiva, pelos seus medos, pelas suas frustrações, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, por tudo, por tudo. E a Bíblia diz, então, que se nós fizermos isso, nós teremos orgulho de nós, né? Sem se comparar com ninguém. Em Gálatas 6,4 está escrito isso. Então, nesse vídeo, né, a reflexão deste dia é exatamente isso. Que eu e você venhamos viver o extraordinário de Deus para nós. E o extraordinário de Deus a gente só vive quando nós paramos com as comparações. E nós mulheres, muito mais, né, mulheres, eu acredito que muito mais do que os homens, nós precisamos nos cuidar e policiar para não termos comparações. Se nós quisermos nos comparar com alguém, nos comparemos com o nosso ontem, nosso eu de ontem com o eu de hoje. Se eu cresci, se eu amadureci, se eu aprendi com as experiências que a vida me trouxe, com as dificuldades, com as lutas, com as vitórias, com as conquistas, e seguimos em frente para o alvo que é Cristo, crescendo a cada dia em graça e em conhecimento, mas nunca nos comparando com a outra, com o outro, se a outra é mais bonita, se a outra é mais magra, se a outra é mais alta, se a outra é loira e eu sou morena, ou vice-versa. Não! O poder está em entender que eu sou única, que você é único e que Deus já preparou uma estrada maravilhosa para nós vivermos dessa forma única que nós somos, da forma única que eu sou, da forma única que você é. Então, minha amiga, meu amigo, não se compare. Não se compare. Viva a vida extraordinária que foi conquistada para você, para mim, lá na cruz por Jesus. Um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a sua luz sobre a tua vida. E curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.